Paz e bem. Vamos prosseguindo com o nosso breve curso de Mariologia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, o texto da Anunciação. Comentamos no vídeo passado a saudação do anjo à Virgem Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Neste vídeo nós prosseguimos do versículo 30 ao versículo 34, que diz assim: o anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Queremos comentar o significado deste não temas. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isto, se eu não conheço homem algum? Bem, voltamos no versículo 30, que no vídeo passado comentamos sobretudo a dimensão do encontraste graça diante de Deus, mas também ali é dito a Maria: não temas, como também é dito na saudação: o Senhor está contigo. Queremos comentar o significado dessas expressões, porque elas são significativas na palavra de Deus. Elas indicam uma missão especial que é confiada, aqui no caso, a Maria. Várias vezes na palavra de Deus aparece este não temas e aparece, o Senhor está contigo, indicando justamente uma missão que é confiada a um profeta, por exemplo, a um dos patriarcas, e esse chamado a não temer ou a afirmar que o Senhor está junto com ele. Por exemplo, temos o texto de Gênesis, capítulo 26, versículo 23, que nos fala de Isaac. Dali, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque eu estou contigo, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Também nós vemos isso dito a Jacó, lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 25. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenha falado. Também isso é dito a Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12. Não leremos esse texto, acho que já basta estes dois textos lidos para dizer que também, com relação aos patriarcas, diante de uma missão confiada por Deus, é dito, não temas, o Senhor está contigo. Também assim a Maria, esta saudação do anjo e também esta afirmação, não temas, o Senhor está contigo, indica que Maria vai ser portadora de uma missão especial confiada por Deus, tal como a confiada aos profetas, tal como confiada a Moisés, que é a figura mais importante do Antigo Testamento. Também a ele vai ser dito: o Senhor está contigo. Assim também agora Maria é portadora de uma missão singular, única. Também o texto vai prosseguir dizendo: eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho. Conceberás e darás à luz. Isso indica a participação ativa de Maria neste processo. Antes de tudo, nós estudamos que tudo que ocorre em Maria é antes graça de Deus. É ação primeira de Deus, depende de Deus. Mas Deus precisa do sim de Maria e também Maria tem uma participação ativa neste processo, conceber e dar à luz. Ela participa ativamente desta missão que Deus lhe confia.
E o texto continua: conceberás e darás à luz no teu seio. Esta palavra no teu seio, sobretudo no sentido original, na língua original, indica a habitação de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, em Isaías capítulo 12, versículo 6, erguei alegres gritos, exultai, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no teu seio, que muitas vezes é traduzida no meio de ti, mas o sentido deste no meio de ti é o mesmo de no teu seio. E aí a gente pode pensar, por muitas vezes no Antigo Testamento há essa promessa de Deus, né, presente no meio do seu povo, né, no seio do povo. A gente pode pensar Maria, representando o povo de Deus, ela é, como vimos, a filha de Sião, ela é, portanto, a mulher, ela é, portanto, a esposa, ela é a mãe, ela é a virgem, mas que vai conceber por graça de Deus, como veremos. O Verbo de Deus, portanto, irá estar presente em teu seio, conceberás e dará à luz no teu seio. Então Maria, como a mulher, como a representante do povo, traz no seu seio o próprio Verbo de Deus. Então Maria grávida é sinal, do povo que tem em si agora a presença de Deus, tal como a Virgem Maria, grávida, conceberá e dará à luz no seu seio, carregando o Verbo de Deus. Assim também o povo, olhando para Maria, é chamado a trazer em seu seio, em seu meio, a presença de Deus e, num certo sentido, dar à luz também Deus no mundo. Assim, os padres da igreja vão compreender, assim também a igreja vai compreender a sua missão, gerar o próprio Cristo no mundo. São Francisco de Assis vai dizer isso, e isso nós exemplificamos quando comentamos aquele texto: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Meus irmãos e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do Pai. São Francisco dizia que geramos Jesus no mundo pelo exemplo, quando também carregamos Ele dentro de nós, e geramos Jesus no mundo pelo exemplo. Também somos mães do Senhor, também permitimos que o Senhor esteja em nosso meio. Então, de novo aqui, Maria é modelo, é exemplo. Aquilo que se realiza nela de um modo singular é sinal daquilo que deve se realizar na vida do povo. Então, este conceber e dar à luz em seu seio indica de fato a presença de Deus em Maria e também, a partir daí, no meio do povo, ela representando por primeiro este povo. E depois Maria vai dizer, diante desta afirmação do anjo, conceberás e darás à luz um filho, Maria vai dizer, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? E aqui é importante a gente perceber, Maria também vive pela fé. Ela não tem uma visão plena, porque ela é cheia de graça. Ela não sabe como as coisas vão acontecer. Por isso também, diante da afirmação do anjo, não temas, o que se pressupõe é que Maria temeu, Maria ficou intrigada e se pôs a perguntar o significado da saudação, Algumas traduções diz perturbou-se, Isso é humano diante da grandeza do mistério que a perpassa. Maria também temeu, humana como nós. Isso explica para nós e explicita para nós essa dimensão de fato humana da Virgem Maria, uma mulher que vive pela fé. A fé pressupõe que não há para ela uma visão plena de tudo o que vai acontecer, pelo contrário. E aí, o risco que ela corria ao dizer sim, tudo aquilo que viria diante desse mistério, Maria vai viver isso na fé. Na fé. O medo em si não é algo negativo, não é um pecado ter medo. O medo pode, inclusive, ter um aspecto positivo. Se a gente não tivesse medo de nada, a gente quebrava a cara, vamos dizer assim. É preciso
um traço de medo para nos fazer atentos. O medo nos faz ficar atento diante das coisas, né? O problema é quando este medo nos paralisa. Aí o medo pode se tornar algo negativo e um pecado, o medo que paralisa. Mas o medo em si é um sentimento humano, um sentimento que precisamos ter para ficar atento diante da realidade, né? E agir com prudência. O negativo é se esse medo nos paralisa. Então Maria sim teve medo, isso não é negativo, né? E justamente por isso ela ficou pensando no significado, justamente por isso, né? Ela se pôs atenta e o anjo diz, não temas, né? O Senhor é contigo, indicando uma missão especial que lhe é dada. Então Maria vive pela fé. Também nessa pergunta indica que ela não sabe como isso vai acontecer, né? Ela vive pela fé. E aqui também há, para alguns teólogos, um indicativo, né? Maria diz, como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Como que eu vou gerar um filho se eu não conheço homem algum? Esta pergunta não teria sentido, segundo alguns teólogos, a não ser se Maria tivesse alguma intenção de continuar não conhecendo homem algum, né? Porque na realidade que Maria estava, ela já estava casada com José na primeira etapa do casamento. Ela poderia pensar diante da frase do anjo, conceberás e darás à luz um filho. Ela poderia pensar, óbvio, já estou casada com José, na primeira etapa, logo logo a gente vai morar junto e, obviamente, eu vou gerar filhos. Seria simples. O questionamento que Maria faz, não conheço homem algum, será que não pressupõe a intenção de que ela pretendia continuar não conhecer homem algum? Podemos pensar. Para alguns autores, essa pergunta de Maria é uma indicação desta intenção de Maria. Por isso ela pergunta o anjo, por isso ela questiona o anjo como isso iria acontecer. Porque seria absolutamente normal acontecer para uma mulher que já está casada gerar filhos. Não seria algo estranho, não seria algo impensável. Mas talvez Maria trouxesse essa intenção de não conhecer homem algum. Por isso faz esse questionamento ao anjo, que vai dizer, né, que ela irá conceber através do Espírito Santo. Mas o que então esse trecho traz para alguns é a possibilidade de pensar, né, essa abertura para poder pensar que talvez Maria trouxesse essa intenção em seu interior. Alguns vão dizer que essa afirmação é impossível, porque no tempo de Maria não havia, vamos dizer assim, um voto de castidade ou de virgindade. Pelo contrário, era bênção e graça para o judeu o casar e ter muitos filhos. Isso era o mais natural. Mas se nós pensamos em Jesus, que viveu o celibato, por exemplo, João Batista, né? Por que não pensar isso com relação a Maria? É talvez incomum? É meio impossível? Sim, segundo o costume mais usual e tradicional, não é de se pensar em uma mulher fazer um voto de virgindade naquele tempo. A vida religiosa, celibatária na igreja, ela vai surgir bem posteriormente, né, como um sinal também, né, baseado sobretudo em Jesus, que viveu essa dimensão, né, do celibato, né, da castidade, se assim a gente pode dizer. Mas, como disse, esse texto dá uma abertura para pensar, talvez nessa intenção de Maria. Não podemos afirmar isso com 100% de certeza. Aqui nós tocamos de alguma forma um mistério, né, da intimidade de Maria, do plano de Deus, mas há uma abertura para se pensar sim nesse sentido, de que Maria trazia já essa intenção em seu coração. Segundo algumas perspectivas, né, da tradição da igreja, José de fato já era viúvo quando casou com Maria e de alguma forma se uniu a Maria para cuidar dela e consequentemente acabou cuidando de Jesus, tanto é que na vida pública de Jesus, José já não está presente. Comentamos um pouco isso no texto, no vídeo que falava sobre os irmãos de Jesus.
Mas de alguma forma, então esse texto abre essa perspectiva para pensar nessa intenção de Maria permanecer virgem. E aqui é importante dizer também uma palavra, que a virgindade de Maria, né, que a Igreja afirma, não só a Igreja Católica, também a Igreja Ortodoxa, algumas tradições protestantes, Maria sempre virgem, e talvez essa intenção de permanecer virgem não é por menosprezo à sexualidade, viu? De modo algum, não tem absolutamente nada a ver pensar que Maria é virgem porque se ela tivesse tido relação com José, ela teria caído em pecado, de modo algum, até porque se ela estivesse casada com José, não haveria pecado algum. A virgindade de Maria diz respeito somente a ser um sinal dessa fidelidade entregue a Deus como um sinal para a Igreja, né? Em vista das imagens e das profecias do Antigo Testamento. Simplesmente isso, um sinal desse mistério, né, relacionado à Igreja e Deus, a fidelidade a Deus. Nada mais que isso. Não diz nenhuma palavra com relação à dimensão da sexualidade no sentido de desvalorizar essa dimensão humana, de modo algum. Então é importante isso ficar bem claro para não haver, né, afirmações que não vão de encontro à palavra de Deus. Continue nos acompanhando, curta, compartilhe, deixe os seus comentários. Paz e bem.